Nesse vídeo eu vou mostrar para você 27 formatos de criativos que você pode estar utilizando como anúncio ou até mesmo conteúdo. E para tornar esse vídeo muito mais legal de se fazer, eu trouxe um sistema de pirâmide, onde eu vou elencar os criativos que para mim mais funcionam como anúncio em cima e os piores embaixo. Não quer dizer que você não precisa testá-los, mas esse vídeo é mais para encurtar o seu caminho e saber por onde começar fazendo anúncios ou descobrir algum formato que você ainda não testou. E se você tem alguma experiência diferente, eu convido você a comentar aqui embaixo e colocar o que você concorda ou discorda ou apresentar algum formato que eu não falei aqui. E considere se inscrever no canal se você gosta de falar sobre marketing e anúncios, porque aqui será o seu refúgio. Esses são os 27 formatos que eu resolvi trazer, tá? Alguns estão mais voltados para o conteúdo, outros para anúncio. Eu vou fazer algumas ressalvas aqui importantes. E eu vou focar bastante na performance, na venda, na parte da venda. O que é um formato que vende? Vou focar bastante nisso, tá? Independente do tipo de campanha que você vai fazer. Bom, vamos começar pelo tier list. Eu acho um formato bem legal, bem bacana. Eu fiz alguns lá no meu Instagram, se você não me segue. Ele é bem bacana, acho bem bonito, bem legal. Ele é divertido de fazer também, divertido de gravar, mas topo de funil total. Eu acredito que como um anúncio para converter não serve para muita coisa, há coisas melhores. Não que não deva fazer, mas há coisas melhores. Mas como conteúdo, topo de funil, ótimo, funciona bem. Quadro branco, eu acredito que ele funciona bastante tanto quanto fundo, acho que ele é muito eficaz para anúncio. E ele também funciona para topo, digamos, né? Acho que ele é um conteúdo bacana, é um formato legal e que você consegue elevar a consciência do público muito rápido. Então, eu posso colocar, digamos, nesse meio de funil, porque ele não é tão prático de se fazer. E isso é uma coisa que eu vou levar em consideração, coisas práticas. Porque se você faz anúncios, ou se você tem clientes, você sabe que criativo hoje em dia é algo volumétrico. Você precisa fazer no volume, principalmente vídeos. E vídeos são mais difíceis de se fazer do que imagens. Então, se eu puder encurtar seu caminho em relação aos vídeos, melhor, né? Caixinha de pergunta, aqui a gente está falando do santo graal. Para mim, prestação de serviço, venda consultiva é o que mais funciona. Óbvio, ele pode funcionar como topo, tudo depende da pergunta que você coloca na caixinha, mas sendo bem sincero, normalmente quando a pessoa está muito consciente de uma solução e ela tem uma objeção, você levanta essa objeção na caixinha e mata. Para mim, até hoje, foi o criativo que mais funcionou e ele é fácil de fazer e você consegue testar vários ângulos diferentes. Então, cara, para mim, caixinha de pergunta funciona muito bem. Nós temos o tela verde, ele é parecido com a praticidade do caixinha de pergunta, ele pode ser tanto topo quanto meio quanto fundo, depende do que você vai colocar atrás de você, mas esse tela verde eu acho legal, acho que funciona bem como fundo, mas o caixinha para mim, ele é o rei dessa pirâmide aqui. Nós temos o React ele é legal, mas ele é topo de funil total. Acredito que como anúncio ele não funciona tão bem, tá? Acho que não traz pessoas tão conscientes e a pessoa está mais pela parte de baixo do vídeo do que da parte de cima. Colocaria aí como algo para você testar mais lá para frente. O GC, eu acho que ele funciona bem como fundo para algumas coisas, para outros nichos ele não é tão aplicável, então eu vou colocar aqui no meio, apesar de ser bom, mas eu acho que vai chegar um momento que vai ficar um pouquinho batido essa questão do GC, né? Tudo é muito cíclico, daqui a pouco o pessoal vai sacar que isso aqui é anúncio, e aí vai perder a graça, essa que é a verdadeira graça de anúncios, não parecer um anúncio. Nós temos o Talking Head para mim ele é meio eficaz, porque ele é um pouco mais complexo de gravar, tem que ter uma boa copy, tem que ter um storytelling, a pessoa tem que ir com a sua fuça, então, cara, ele é bom, eu não digo que ele é 880, porque ele tá mais para 80 do que para 8, tem outros aqui que estão nessa situação de ou dá muito bom ou dá muito errado, não é o Talking Head, mas eu coloco ele aqui como meio da pirâmide, acho que não é o santo graal dos criativos, tá? O clone, topo de funil total, como conteúdo funciona muito bem, todos esses aqui basicamente funcionam bem como conteúdo, vai depender do seu assunto, do seu nicho e qual formato vai fazer mais sentido para sua comunicação. O clone, topo de funil, dito isso, tá? Eu já tentei ele como fundo de funil, tentar algo mais voltado para oferta direta, mas o clone não funcionou também. Tem o carrossel, para mim ele é meio, ele é bom porque dá para ser volumétrico, mas ele dá mais trabalho do que fazer uma caixinha e dá mais trabalho do que fazer um stories nativo, por exemplo, mas ele é bacana. Acho que em um carrossel, dependendo da história que você vai contar, você consegue elevar muito a consciência do público com uma boa copy, mas para mim ele é meio. Nós temos reunião atendimento, para mim é fundo de funil. Eu acho que isso aqui é muito bacana porque normalmente a pessoa que vai parar para assistir uma coisa assim mais crua, mais da realidade, vai ser porque ela se identificou com um problema, e é muito interessante o crescimento dessa pessoa em específico que eu peguei como referência, porque ela fala sobre gestão de tráfego, leva pessoas para o Instagram e as pessoas elevam muito a
consciência lá dentro. Então não é porque um criativo leva as pessoas para seguir ou para conhecer o perfil que ele deixa de ser funil de funil. Ele tá cumprindo uma função importante. Ele tá pegando a pessoa que tem um problema, tá procurando resolver e fazendo com que ela encontre a solução. Então eu acho que ele funciona muito bem. Embora ele não tenha uma CTA, não quer dizer que ele não converta. Ele só não vai converter diretamente. Bem provavelmente vai converter indiretamente, fazendo com que as pessoas visitem o perfil do Instagram com muita consciência e depois convertam. Nós temos o Mind Map. Mind Map para mim ele é legal, mas eu vou colocar no meio por quê? Porque não é para todos os mercados que vai se encontrar um Mind Map que funciona. Ele é legal porque o ser humano é visual e isso aqui é muito mais simples de elevar o nível de consciência da pessoa, só que ele é mais complexo de fazer e não é para todos os segmentos que funciona. Imagina você vender implante dentário de um público de 50 anos mais mostrando um desenho mind map. Não vai combinar, não vai dar certo, tem coisas melhores. Então eu colocaria aqui no meio. Eu acho que não é tão aplicável assim. Embora venda consultiva é maravilhoso. Nós temos o tela dividida. Tela dividida para mim, ele dá bom, porém tem o seguinte, tela dividida, né? Aparece embaixo uma coisa e em cima outra coisa. Tem duas variáveis importantes, a imagem de cima e a imagem de baixo. Então eu já tive resultados bons e resultados ruins dependendo do que eu mudava em cima ou mudava embaixo. Mas ele funciona legal. Ele só tá um pouco mais chato, mais com cara de anúncio hoje em dia. Acho que o pessoal já sacou um pouquinho, vê uma tela dividida já vê que é anúncio. Eu acho que o mesmo fenômeno vai acontecer com o GC. Então eu coloco ele aqui no meio e ele é um pouquinho chatinho de editar, então não é tão prático assim para você, para o seu cliente fazer algo um pouco mais no volume, digamos. A gente tem o tela na tela, acho que ele é legal, ele não é tão eficaz, como conteúdo acho que funciona bem, como o topo funciona bem. Posso tentar com uma copy mais direta para a pessoa que tem um problema, acho que funcionaria bem, porém muito complexo de gravar, né? Você precisa de pelo menos 3 coisas aqui, 2 celulares e uma câmera, ou 3 celulares. Então acredito que é bem chato de gravar e ficar testando copy com isso não é muito aplicável. Então, bonitinho, legalzinho, mas na prática vai te encher o saco. Pode ser que você dê um tiro de prata e acabe acertando. Nós temos o lista. Cara, lista legal, bacana, tá aqui de passagem, então eu vou colocar aqui no topo de funil, menção honrosa. Para fundo de funil, para mim, não serve. Acho que não vejo muitas possibilidades, eu não tive essa experiência. Aí você relata aí embaixo, mas isso aqui para mim nunca funcionou como anúncio para venda direta, para fazer com que a pessoa chegue no WhatsApp pronta para comprar. E agora nós temos o criativo de edição dinâmica, cinematográfica, realmente muito bem trabalhado, muito bem gravado. Eu peguei esse vídeo aqui na horizontal, mas vale para qualquer tipo de vídeo que tenha esse tipo de edição um pouco mais bem trabalhada. Eu vou colocar ali no meio, para ser justo, porque ele é muito 880, esse de fato ou dá muito certo ou dá muito errado, e só que ele é muito trabalhoso de fazer, mas quando dá certo legal. Então eu vou colocar no meio. E eu já testei algumas vezes, particularmente por ter essa veia bem perfeccionista de querer tudo certinho, 880. Nós temos o fofoca, para mim, se você não está fazendo fofoca nos nichos que você trabalha, bem provavelmente você está deixando de testar um dos melhores criativos no momento. Para mim, ele convida o espectador para ser um ouvinte na conversa. Ele traz um tema de uma maneira leve, ele consegue passar de um nível de consciência muito raso para algo muito profundo, sem parecer um anúncio. Um dos meus melhores resultados hoje, nos nichos mais difíceis de se achar um bom custo por lead, um bom CAC, tem sido de criativos de fofoca. O único problema é que você precisa que tenha uma química legal e uma conversa que flua devagar até que o CTA chegue. Senão ele acaba parecendo um anúncio e as pessoas acabam não convertendo. Nós temos o criativo narrado. Criativo narrado, ele é legalzinho, vou colocar aqui no meio. Eu acho que ele é levemente eficaz, ele funciona bem, ele é bem água de salsicha, digamos. Na maioria das vezes ele faz um resultado ok, nada muito fora da curva. Ele já tem cara de anúncio, então vou colocar aqui no meio. Ele funciona bem, ele é prático de fazer, mas é só porque ele é um resultado ameno, nem muito ruim, nem muito eficaz. Nós temos o Selfie Mirror, esse aqui eu acho legal. Eu acho que esse criativo aqui, ele é fundo de funil, mas como ele é muito específico para vários segmentos, para alguns segmentos específicos, eu vou jogar aqui embaixo. Não pelo nível de consciência, mas por essas outras variantes. A pessoa que tem que aparecer aqui, ela tem que ser comunicativa. O que ela vai mostrar precisa chamar atenção. Se for uma influenciadora, vai fazer mais diferença e não serve para todos os segmentos. Então eu vou jogar aqui para baixo o Selfie em Mirror. Mas ele é bom, tá? Não estou dizendo que não funciona. Ele é legal, mas
tem essas complicações. Nós temos o podcast ou fake podcast, né? Não sei se isso aqui é um podcast falso. Eu acredito que não, né? Eu já tive resultado muito bom fazendo fake podcast, sendo bem sincero, mas obviamente, tá? Eu quebrava a quarta parede, fazia o hook ali no podcast e depois virava pra câmera e falava. Funcionou muito bem, 5 meses, 6 meses dando certo criativo. Só que agora tá bem chato, né? Além de ser um pouco mais voltado pro topo de funil. Então, eu não acredito que seja uma das coisas melhores de se fazer. Sem contar o grau de complexidade. Pode ser que funcione, sim, mas ele é muito complexo de se fazer, né? Até para aparecer um podcast, se você nunca foi em um, vai ser um saco. Vai ser bem chato. Aí nós temos o vídeo escrito. Vídeo escrito, ele é bem idiota, tá? Ele é bem simples, mas eu coloco ele como eficaz. Por quê? Porque normalmente quanto mais perto a pessoa está de consumir um produto ou serviço, mais consciente ela está. E se mais consciente ela está, menos informação ela precisa. Quais informações ela precisa? Justamente o que está no texto. Então, eu acho que ele é legal, dá para testar no volume, funciona bem como fundo de funil. É um criativo que tem data de validade muito rápido, então ele satura muito rápido, mas é muito rápido de fazer ele. Às vezes uma cena de 3, 5 segundos você consegue fazer. Eu ainda acho que ele serve bem, tá? E nós temos o Stories nativo. Stories nativo, para mim, também funciona bem. Eu vou colocar aqui no topo, mas lembrando, estou colocando ele aqui porque ele é fácil de fazer e porque ele funciona muito bem como fundo de funil, principalmente quando ele está junto da caixinha de pergunta. Sem contar que muitas das vezes a pessoa não se dá conta de que é de fato um anúncio, né? Então, por enquanto ele está funcionando bem, embora eu veja que com o tempo está ficando um pouquinho mais manjado, mas eu coloco eles nessas seguintes posições. O que você achou dessa lista? Comentem aqui embaixo que eu quero ver a sua opinião. E lembrando, não é porque esse criativo está embaixo ou está em cima que ele não deve ser feito, mas eu estou tentando trazer para você um norte de quais testar primeiro e quais eu acredito que na maioria dos casos você vai mais se surpreender do que se decepcionar. Considere se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.